Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o processo de inicialização do sistema Linux. Então, primeiro vamos dar uma passada geral como é que o computador inicia, né? O nosso computador, ele vai rodar, logo depois do boot, ele roda o BIOS, né, que é um software que ele vai fazer o post, ele vai testar os dispositivos de hardware, ele vai fazer uma configuração inicial básica do sistema, e aí ele vai procurar alguma unidade de disco, alguma mídia, para carregar o sistema inicial, né? Normalmente ele recorre ao disco rígido, e o disco rígido, por sua vez, ele vai utilizar a MBR, que é uma porção no início do disco rígido, para fazer a carga do sistema operacional básico, certo? Ou de parte do sistema operacional, né? No caso do Linux, a MBR ela aponta para o gerenciador de boot, que é o Lilo ou o Grub, né? Hoje em dia está bem mais utilizado o Grub. E aí o Grub ele permite a carga da imagem inicial do kernel propriamente dita, né? Então o kernel começa a carregar, na verdade, só depois que o Grub faz esse direcionamento, certo? Quando o kernel carrega, ele faz diversos processos, reconhece hardware, monta a raiz, né, ou barra, né? Mas em termos de execução de árvore de processo, né, existe um processo inicial que o kernel vai disparar, né, que é o processo init. Então esse nome init ele é muito utilizado, a gente encontra várias literaturas mencionando, né, esse termo init, e ele pode ser usado como um sinônimo de inicialização do Linux. Inclusive, uma forma que você tem de desligar a máquina é matar o processo init, né? É uma das formas, não é a melhor, mas é uma das formas que você tem, certo? O init, né, ele trabalha com a ideia de run levels, ou seja, de níveis de execução. Então, o Linux ele inicia no nível de execução 1, né, e a partir do nível 1 ele pode ir para outros run levels, certo? Dependendo também da distribuição e do fato de você estar utilizando uma interface gráfica ou não, né, você pode ir para o run level 2, para o 3 ou para o 5. Né? Se você está usando uma distribuição que ela é derivada do Debian, ou o próprio Debian, ele passa do 1 para o run level 2, e no 2 fica. Né? Se você usa uma derivada do Red Hat, ou a maioria das distribuições, você passa do run level 1 para o run level 3, e se você iniciar o X, você passa para um run level, X é o modo gráfico, né? É o servidor gráfico. Você passa para o run level 5. Então, aqui no nosso mundo do Debian, né, a gente basicamente sai do run level 1 para o run level 2. O modo gráfico ele é considerado simplesmente um daemon, um serviço no Debian, então ele não é considerado um run level, certo? Aqui tem uma padronização que não é tão bem seguida pelas distribuições, né, principalmente pelo Debian. O Debian não segue a risca esses níveis de execução aqui, tá certo? Mas isso aqui é interessante você ver o seguinte, por exemplo, uma forma também de você desligar o sistema é você alterar, né, você dar o comando para o sistema ir para o run level 0. Né? Se você diz ao sistema, vá para o run level 0, então você está, a mesma coisa que você dizer para ele, desligue, né, ele vai iniciar o processo de desligamento. E se você quer reiniciar o sistema, você pode pedir para ele alterar, chavear para o run level 6, que ele inicia o processo de restart, de reboot da máquina, certo? Pode mostrar isso aqui agora, ó. Eu já tô logado aqui, né? Eu poderia, por exemplo, ir para o level 1, certo? Só para mostrar aqui para vocês. Dependendo da distribuição, ele vai para o level 1 e volta, né? Aqui, no caso, ele está pedindo o password de root ou apertar Ctrl D para continuar. Então, poderia colocar aqui o password de root, só para mostrar para vocês, ó. E aí aqui eu estou no run level 1, né? Run level 1. Se eu quiser ir para o run level 2, eu vou usar o comando init 2. Ele vai iniciar o processo aí de ir para o run level 2. Vai dar um pouquinho. E aí ele entra no modo de login de multiusuário. A principal característica desse run level 2 ou 3 é exatamente que ele vai pedir o login do usuário, né? E aí você consegue se logar com o usuário que você quiser.
Se eu quisesse reiniciar a máquina, seria o init 6, né? Quer dizer, instruir a máquina para ir para o run level 6, que é o run level de restart, certo? Você vai ver a máquina religando aí, olha aí a máquina dando restart. Depois que ela fizer o boot aí, a gente pode testar também o init 0, né? Para ver também a máquina desligando. Porque como eu disse, se você dá o comando init 0, então você está instruindo a máquina a se desligar. Me loguei, ó, vou dar agora init 0, certo? E aí a máquina vai chavear para o desligamento. Olha só, e desligou, certo? Desligou a máquina. Tem que apertar o botão, né? Beleza, vamos começar a falar agora, pessoal, sobre a organização desses serviços nos run levels, né? Em cada run level, a gente tem a característica de ter alguns serviços que vão ser executados. Então, por exemplo, um servidor web, um servidor Samba, enfim, uma daemon, né? Vai ter um determinado run level que aquele servidor ele vai ter a característica de estar rodando, certo? E vai ter um run level que ele não vai estar rodando. Então, existem scripts, né, na entrada e na saída do run level, certo? E a gente consegue visualizar isso nessa estrutura de diretório aqui, ó. Se eu chamar o etc, se eu chamar o init.d, aqui eu consigo ver todos os scripts, certo? Que eu posso utilizar. Todos os scripts que eu posso utilizar, certo? Não quer dizer que eles estão sendo utilizados, são os possíveis scripts a serem utilizados pelos run levels. Se eu quero ver os diferentes run levels, eu posso listar os arquivos que começam com rc alguma coisa, certo? rc0.d, rc1.d, rc2.d, só para mostrar, entrar nesse rc2.d aqui, que vocês vão ver que existe uma estrutura de organização, né? São links simbólicos apontando para scripts dentro do init.d, como a gente viu, certo? E tem uma estruturazinha de utilizar um S ou um K, né? S seria para o start, quer dizer, na entrada do run level, e o K seria na saída do run level, que aí você pode invocar ações diferentes. E ele segue também a numeração aqui para dar ordem ao processo de inicialização, certo? Quer dizer, na verdade, essa numeração ela já está deprecated, já está depreciada, né? Hoje em dia, para você dar ordem ao serviço, você precisaria recorrer ao que a gente chama de LSB tags, certo? Que aí deixa eu abrir aqui rapidamente para mostrar para vocês uma referência. Quem quiser se aprofundar pode visitar essa página aqui no wiki do Debian. Ó, wiki.debian.org, tem aqui esse endereço, vocês podem visitar, quem quiser se aprofundar nessa área de LSB tags, tá certo? Mas para o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, a gente consegue até sem recorrer a esse tipo de tag, certo? Então, um exemplo bem simples que eu queria fazer com vocês agora é o seguinte, é criar um daemon, super simples, né, um exemplo, e instalar esse daemon, né, e fazer o restart da máquina para verificar ele sendo executado, ele sendo invocado, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no diretório init.d, dentro do etc. Eu vou editar um arquivo que eu vou chamar de script test. Já existe? Não, peraí. Deixa eu escolher outro nome então. Vou chamar só de teste. Pronto, teste não existe. Como todo script, você coloca a primeira linha com comentário e informando qual é o shell que você vai utilizar. E aqui, só realmente para ver a coisa funcionando, eu vou só dar um echo para ele imprimir na tela e uma mensagem. O que a gente pode colocar aqui? Iniciando o serviço de teste. Pronto, salvei o arquivo, certo? Então veja que já tem aqui, ó, criado o arquivo, né? Vou precisar da permissão de execução para esse arquivo,
tá certo? Então, olha aí, ele está com X agora, tranquilo. E finalmente eu vou fazer a instalação do serviço, que aí tem mais de uma forma de fazer, mas a forma recomendada hoje é a gente usar esse binário chamado INSServe, seguido do nome do serviço. Esse serviço ele tem que estar já, esse script tem que estar já nesse diretório, tá certo? Você tem que tomar esse cuidado. E aí ele dá alguns warnings, mas ele passa, tá? Então, se a gente observar aqui, se eu chamar aqui no RC2, que é o RC padrão do Debian, a gente já vai conseguir observar, ó, ele sendo invocado. Tá vendo aqui? S03 teste, ele já está sendo invocado, né? E aí falta só eu testar, né? Vamos iniciar a máquina, vou iniciar com um reboot. Poder usar o init6 também, daria no mesmo, né? E aí se a coisa funcionou, ele vai imprimir na tela, né, aquela mensagem que a gente colocou, tá certo? Aguardar um pouquinho, não demora muito. Olha aí, estão vendo a mensagem? Ó, isso aqui é sinal que funcionou, né? Tá certo? Vou logar aqui. Só para fechar, pessoal, se eu quisesse desinstalar, né, eu usaria o comando, o mesmo comando na verdade, mas colocaria só um "-r" aqui. E aí ele remove, certo? Se você chamar aqui o diretório, você vai ver que ele remove e aí desaparece o nosso script de teste. Tá joia? Beleza, pessoal. Então isso aqui foi uma rápida, super breve explicação do processo de inicialização do Linux, o init, foco principalmente no Debian, né? Espero que vocês tenham gostado e continue assistindo nossos vídeos aí. Até mais.